A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, através de seu presidente, Dr. Marcos da Costa, com promoção do Departamento de Cultura e Eventos, coordenado pelo Dr. Humberto Luiz Borges Dusso, tenho a grata satisfação de receber o Dr. Igor Marcelo Maffei Bellini, que irá proferir palestra sobre visão jurídico-ambiental da alienação de estabelecimentos industriais. Dr. Igor é advogado, mestre em Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente pelo Centro Universitário Senac, pós-graduando em Direito Tributário pela ESA São Paulo, pós-graduado em Direito Ambiental e Magistério de Ensino Superior pela PUC-COGEAI e Direito do Trabalho pela FMU, além de diretor jurídico adjunto da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é o mais importante aqui. Esse é o mais importante no de seu, todos. né? No meu não, mas tudo bem. Dr. Igor, transmito o abraço do Dr. Humberto e desde já passo a palavra a Vossa Excelência. Senhores e senhoras, vamos fazer uma breve explanação aqui. O que o advogado faz quando ele está assessorando uma compra de uma área empresarial? Eu dividi em 3 momentos a nossa atuação. No início das tratativas, o que é esse início das tratativas? Porque ninguém compra uma empresa, um parque fabril instalado ou desinstalado, de uma hora para outra. Existem todas aquelas tratativas. Aquela fase de namoro, onde o seu cliente, ou o comprador ou o vendedor, e vocês vão ver que eu vou dar um enfoque maior em comprador, até porque na minha área de atuação eu estou mais pelo comprador, poucas vezes eu estou lá pelo vendedor. O comprador manda a proposta, ou então oferecem a área para a gente. Nessa fase, se vocês têm um cliente um pouco mais esclarecido, que reconhece o trabalho do advogado, ele já vai falar assim: doutor, o que a gente pode fazer? Antes de mandar a proposta, vão junto com o cliente ou com o corretor que está intermediando esse negócio, vamos conhecer essa planta, vamos conhecer esse local, vamos ver quem são os vizinhos, que lá na frente, na nossa apresentação, vai ser importante conhecer quem é o vizinho. Vamos dar uma passada na prefeitura, nos órgãos ambientais, vamos ver o que aquela instalação tem. Passada essa fase, estamos nas tratativas. Pô, nosso cliente concordou que é bacana comprar, viu que é um prédio legal ou uma área legal, porque não necessariamente você vai comprar o prédio e vai mantê-lo, você pode demoli-lo. Então chegamos naquelas fases onde o advogado vai começar a tratar. Sim, mas é o advogado que trata, não é o corretor? Sim, é o advogado que tem que estar junto tratando, para e passo com o corretor. Bom, celebramos o contrato. Acabou o nosso papel de advogado, encerrou, assinou, registrou, pagou? Não necessariamente. Existem algumas coisas que sobram para depois desse contrato assinado, enquanto você ainda está fazendo a transferência do domínio dessa empresa. Passando isso, vamos chegar na nossa atuação mesmo. Quando a gente vai ser contratado, a gente tem que ter em mente o que para assessorar isso? A empresa comprada, ela vai permanecer funcionando? Eu vou comprar a empresa, as ações, eu vou comprar o CNPJ da empresa que está lá? Eu vou assumir o controle completo? O meu cliente, ele vai comprar só as instalações e vai botar uma outra empresa, um outro CNPJ, que pode ser no mesmo ramo de atividade, ou num outro ramo qualquer? Ou é a nossa cliente, como acontece muito hoje em dia, aqui na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, vai comprar o terreno para demolir a empresa e construir um prédio. Hoje, cada vez mais, com a escassez de terreno na cidade de São Paulo e na grande São Paulo, o que está sendo feito? Você compra prédios e galpões industriais de um passado industrial para construir prédio. Talvez, se vocês moram em apartamento, muito provavelmente num apartamento novo, ele foi construído sobre uma área que anteriormente era uma empresa. Vocês, se moram, tiveram cuidado de verificar, antes de comprar o apartamento, se ele era numa empresa? Checaram? Só estou dando uns detalhes aqui para você ver como é interessante isso e como coisas que ninguém percebe. Às vezes, onde você mora hoje tem um passado industrial. Pode ser um passado industrial bacana, pode não ser. Se não for, sendo empresas sérias, como são as grandes construtoras, foi feita a remediação do terreno. O
que a gente vai falar lá na frente. Vamos dividir isso aqui. A atividade fabril vai continuar e nós vamos manter o mesmo CNPJ, nesse primeiro nosso caso. Comprei. Sabiam que existe um negócio chamado meio ambiente do trabalho? Está na Constituição Federal. Está aqui, ó, artigo 208º. Existe um meio ambiente do trabalho. E isso é de extrema importância ser lembrado se a nossa cliente vai comprar a empresa e vai continuar com o CNPJ e no mesmo ramo de atividade. Por quê? Por que isso é importante ser destacado? Porque o aspecto ambiental não diz respeito apenas ao vizinho, ao meio ambiente, diz respeito também ao empregado que está lá. Nós chegamos na fase de compra, nós já estamos nessa fase. Nós que estamos aqui, vocês que vão repercutir isso, sabendo dessa informação que existe um meio ambiente do trabalho, tem que ir nas empresas e ver o histórico das máquinas que estão instaladas. Às vezes, aquele maquinário instalado, ele está obsoleto e é causador de demandas trabalhistas. Umas ações de insalubridade por excesso de ruído. Às vezes, outro exemplo que eu posso dar, são prensas. Existem certos tipos de prensa que agora eu não vou relacionar, que são proibidas de serem utilizadas hoje no estado de São Paulo. Então, vamos pedir um histórico desse maquinário que lá está. Isso é de extrema importância também. Se você for assessorar o seu cliente nessa compra, se você se esquecer do meio ambiente do trabalho e desse maquinário, você não fez um trabalho completo. Vamos aqui. Agora é uma parte mais interessante ainda. Vocês estão vendo que eu estou correndo um pouco, que é para dar tempo de abrir para perguntas no final. Compramos o prédio e vamos instalar uma nova empresa no local. Um novo ramo de atividade. Vamos instalar uma nova empresa no local. Vamos lá, o que a gente tem que fazer? Vamos verificar se as licenças dessa nova empresa que está sendo adquirida estão em dia. Que licenças, Igor? CETESB, licença de funcionamento, alvará do Corpo de Bombeiro. Não estão em dia? Eu vou poder renová-la? O que eu preciso para renovar? Há alguma não conformidade? Vou comprar lá. Tudo certo. Alguém vai lembrar de checar a lei de zoneamento? Por que eu preciso ver essa lei de zoneamento? Porque o zoneamento pode ter mudado desde da instalação daquela empresa. E o zoneamento permite só aquela atividade e a nova atividade que eu quero instalar não funciona. Porque um cuidado que a gente tem que ter, muito importante, é alertar para os nossos clientes que não é porque um terreno é industrial, é fabril, que eu posso instalar qualquer tipo de atividade nele. Às vezes, você está numa zona industrial 1, numa zona industrial 2, e aquela sua atividade, infelizmente, não pode ser instalada lá. Outro ponto muitíssimo importante que a gente tem que recomendar, eu ainda vou me deter mais, é aqui, ó. Recomendação de análise do solo e da água. Você lembra quando eu falei do apartamento de vocês, que vocês podiam estar morando numa área industrial? Muito provavelmente, 99,9% de certeza, antes desse terreno ser comprado, foi feita essa análise. Para que serve esse tipo de análise? Para saber se o solo está contaminado. O que pode contaminar o solo? Óleo, outros substratos da atividade fabril, uma água contaminada. Dependendo da contaminação, é uma coisa fácil de se você resolver. Dependendo da contaminação, ela vale o preço do terreno. Dependendo do que está contaminado, por mais que você tente resolver, você não vai resolver o problema. Você vai minimizar, vai trazer para níveis aceitáveis, mas aquela área não é utilizável. E aqui, só um detalhe. Sabe qual é a melhor forma de ver as máquinas? Além de você levar um engenheiro de segurança do trabalho junto, pedir que ele examine as máquinas, vão à Justiça do Trabalho da localidade, peçam uma certidão trabalhista daquela empresa, certidão de distribuição, vejam cada um dos processos que ali estão e vamos ver. Tem pedido de insalubridade? Tem perigo de periculosidade? Se tem, ganhou? Perdeu? Por que perdeu?
era o operador de um determinado tipo de máquina? Era sempre a mesma máquina? Era um setor inteiro? Se for sim para todas essas respostas, você já tem que partir do pressuposto que o melhor para o seu cliente é vender aquelas máquinas, se for possível vender, como máquina ou como sucata, e trocá-las. Isso é uma coisa que nós, advogados, temos que municiar o administrador, porque isso influencia no preço da compra. Se você vai comprar um parque fabril que está desatualizado e causador de problemas, você tem que pedir um abatimento. Isso está computado no valor. E por que a gente vai verificar tudo isso? Primeiro caso, vamos falar do responsabilidade ambiental do terreno. Você comprou uma área. Eu vou dar um exemplo, porque ele é público. Lembra do condomínio Barão de Mauá? Alguém lembra? Acho que é São Caetano, né? Ali, aquela construtora, que era uma cooperativa que contratava uma construtora, praticamente quebrou com aquilo. E por que ela quebrou? Bom, deixa eu contar, vai que alguém não lembra. Era um condomínio de alguns apartamentos que foi construído sobre uma área contaminada. Aquela área já estava sendo descontaminada, aconteceu uma morte, acho que foi uma explosão, se eu não me engano. Eu sei que alguém morreu, mas tenho quase certeza que foi uma explosão. Com aquela explosão, o Ministério Público foi em cima, a mídia foi em cima, acho que é por isso que algum de vocês vão lembrar, porque viram na TV, leram no jornal, leram na revista. A construtora teve que redobrar os custos e os cuidados na descontaminação da área. E o que aconteceu? Os compradores começaram a não pagar. Começaram a depositar em juízo, alegando que não podiam pagar porque a área não estava própria. Então, você teve dois prejuízos. Um, que você aumentou o custo de remediação. Outro, você deixou de receber. Detalhe, toda vez que eu falar de remediação, deixa eu só explicar esse termo, porque para mim é tão normal, mas às vezes para vocês pode não ser. É o que você vai precisar fazer para tornar aquela área usável, acho que é essa a expressão melhor, de novo. Você tem que tratar aquela área está contaminada e você precisa descontaminá-la. Se você vai comprar um terreno empresarial para o seu cliente e ele vai continuar com a empresa, por que eu preciso pedir essa sondagem se eu não vou construir um prédio? Porque a contaminação, sei lá, vou dar um exemplo, pode ser por chumbo. E o seu cliente não usa chumbo na cadeia produtiva dela de forma nenhuma. Nem como subsídio, nem como resíduo, simplesmente não tem. Então, se você tem esse laudo na mão antes, e apesar disso resolveu comprar, caso você seja demandado pelo CETESB, pelo Ministério Público, pelos vizinhos, você tem esse argumento. Fala assim, olha, eu cheguei na empresa em 2015. Na empresa não, no terreno. Vocês estão me acusando de estar contaminando vocês com chumbo. Só que eu não uso chumbo. O chumbo já estava aqui quando eu cheguei. Então, você começa a ter uma defesa, porque a responsabilidade ambiental ela é objetiva. Lembra quando eu falei que às vezes o custo não funciona? Eu também, o Alessandro não falou, mas dos maiores clientes, esse que me chamou no rádio, que alguns de vocês viram, é uma construtora. Nós estamos recusando uma proposta de uma permuta num terreno. Sabe por quê? O custo para tratar aquela área não vale. E isso é uma coisa que a gente tem que ver, ó, é o custo oculto. Mas ele só é oculto porque a gente não faz os tratamentos. Os tratamentos não, as investigações necessárias. Vimos, essa área específica, um exemplo que eu vou dar, é um posto de combustível, 1.500 metros quadrados de terreno. É mais ou menos metade de onde seria construído o empreendimento, que foi cancelado. Por que foi cancelado? Para retirar os tanques. Para fazer o restante da remediação daquela área, o custo do metro quadrado do apartamento, você não consegue vender. É simples assim, fica muito caro. E para essa minha cliente, que não é uma construtora tão grande, ela não pode ter um terreno desse em estoque. Ela não pode adquirir hoje o terreno, tratá-lo e deixar lá esperando uma possível valorização. Então, vamos acabar com o custo oculto, vamos trazê-lo à luz, vamos deixá-lo claro.
Eu fiz a remediação. Eu estou no último tópico, porque eu já estou falando desse slide faz tempo. A minha área está contaminada. Eu vou comprar a área porque é um bom negócio. E quem vai pagar esse custo? Eu, empresa? Eu posso pegar eu, comprador? Se for eu preciso discutir isso no valor do terreno, porque aquele terreno não vale 100. Aquele terreno, com a contaminação, pode valer 50, pode valer 60, porque eu tenho que abater do custo do terreno que eu vou descontaminar. E, como esse caso que eu falei da permuta, ali o meu cliente não teria custo nenhum. Ele teria só que fazer a remediação, e ainda assim ficou caro. Às vezes, o custo da remediação te impede de ter um terreno, de comprar aquela área, seja para construir um prédio, seja para você manter uma atividade. Porque se você tem uma área que é contaminada, não vou entrar em maiores detalhes aqui porque não é o nosso cerne, aquele trabalhador que está lá e sabe que a área é contaminada, quando ele for mover a reclamação trabalhista dele, ele pode usar esse laudo. Mas como a gente não veio tratar da parte do trabalho, da saúde do trabalhador em virtude de terrenos contaminados, o doutor Alessandro sabe que eu gosto muito da justiça do trabalho. Porém, outras vezes, a melhor coisa que o nosso cliente pode fazer é comprar uma área contaminada. Por quê? É uma área que está fora do mercado, é uma área que, pela contaminação, está barata, e o custo para fazer o tratamento desse terreno não é tão caro. Às vezes, se o nosso cliente tomar esse cuidado, ele ganha dinheiro. E por que o advogado precisa estar sabendo disso tudo? Porque nós, advogados, futuros advogados, assessores jurídicos, seja lá a função que cada um vai desempenhar ou desempenha, a gente tem o dever de assessorar o nosso cliente nisso, porque é para a gente que ele vai olhar. Ele vai falar assim, doutor, eu posso comprar essa área? Pode. Se nós nos limitarmos apenas a analisar os aspectos jurídicos da coisa, a gente não vai estar fazendo o melhor trabalho. A gente pode falar assim, olha, essa área está contaminada, o risco de ser demandado é esse, mas ainda assim você pode fazer que é um bom negócio. Vamos tratar agora de ramo de atividade diferente, que isso aqui é importante. Nosso cliente, uma indústria A, que produz produto determinado A. E ela precisa se expandir. Ficou muito grande. Nessa crise nossa, isso é pouco provável que aconteça agora, mas nós estamos no mundo ideal, não no mundo real. E apareceu uma área para ela comprar em outra cidade, com imposto menor, com incentivos fiscais. Vamos comprar a área, vamos comprar. Pô, fui lá, vi, gostei. A prefeitura me dá incentivo, o governo do estado me dá incentivo, é um negócio maravilhoso, é bem servido por transporte, eu não vou ter problema de água, não vou ter problema de energia. Se tiver algum amigo de sindicato aqui, desculpem, mas eu tenho amigos presidentes de sindicato. O sindicato não é tão atuante, eu não vou ter tanta demanda trabalhista, é perfeito. Porém, e se aquele zoneamento daquele lugar não deixa meu cliente instalar aquela determinada ramo fabril? Como é que eu faço? Igor, mas você já tem uma indústria, tá? Você pode ter uma indústria de rodas não, você vai ter uma indústria de artigos de madeira, você vai ter uma indústria de roda, vai ter uma indústria metalúrgica. Você pode fazer aquilo? A CETESB vai deixar você fazer aquilo naquele lugar? O teu produto, você vai... Eu sempre dou o setor de metalurgia, porque eu também trabalho muito para metalúrgica. O resíduo daquele produto é permitido? Não. Por isso que nós temos que orientar e fazermos essa investigação ambiental jurídica. Os amigos que falam de investigação ambiental falam só de sondagens, tudo. Nós, advogados, devemos ampliar o termo. Uma investigação ambiental jurídica. Precisamos ter 100% de certeza, ou próximo de, porque infelizmente no Brasil os nossos tribunais mudam de posicionamento conforme muda a composição da turma, então você não consegue ter 100% de certeza de que o nosso cliente está fazendo o melhor. E agora o nosso cliente vai lá, vai comprar o terreno, e aqui nós vamos ficar mais tempo falando, porque como é o básico do meu dia a dia, eu acho que a gente vai poder explorar um pouco mais. Seu cliente vai comprar só o terreno. Alguém aqui já foi em loteamentos industriais? Não sei se foram, não sei se não foram.
Loteamento industrial está só para a indústria, então esse está fora, esse não é o nosso maior problema. O nosso problema é o terreno industrial que era no campo. Em São Paulo a gente não é a nossa realidade, mas quando a gente vai para o interior, tem. A indústria está instalada lá desde 1970. Quando a indústria foi instalada em 1970, ali era uma área eminentemente agrária. Era a sua indústria, só a indústria que vocês estão comprando, seu cliente está comprando, bois, pomares. Então ninguém nunca criou caso com aquela indústria. Só que a cidade vem vindo, a cidade vem crescendo. Ficou muito caro produzir morango naquela área, ficou muito caro criar boi naquela área. Então foi feito o loteamento. De repente, aquela área que você vai comprar, ela está cercada de pomares, de casas. Será que aquele local vai me permitir continuar trabalhando? Vai me permitir construir? Não. Não vai me permitir continuar trabalhando como indústria. Deixa eu arrumar só isso aqui. Vai me permitir construir. Mas eu vou construir um prédio. A lei de zonamento permite eu construir um prédio que vai ser financeiramente importante para mim? Quantos andares eu posso construir? Quantas torres eu posso construir? Ah, Igor, isso você está falando do direito imobiliário, isso não é do direito ambiental. Não, direito urbanístico também é uma vertente do meio ambiente urbano. Parabéns, se vocês não sabiam que existe um meio ambiente urbano, agora vocês estão todos sabendo. Vocês já ganharam um diferencial daqueles caras que não estão aqui hoje, não acordaram cedo. Então, se o nosso empreendimento não está de acordo com o meio ambiente urbano, direito urbanístico, também não serve. Pô, mas é o advogado? Sim, nós advogados é que temos que fazer essa checagem. Ainda assim, eu comprei o terreno, eu vou poder usar o terreno naquela plenitude? Eu tenho área de reserva legal a ser respeitada? Eu tenho rios? Eu preciso fazer o tratamento de afluentes? Não, efluentes, quando sai aí, não é isso? Aqui vocês vão falar assim, mas por que eu vou verificar se esse imóvel é tombado? Porque, às vezes, aquela área industrial que você vai comprar, estamos pensando numa grande indústria, pode não ser tombada. Às vezes você está comprando uma área industrial que está num sobrado não, num galpão antigo, que o Condefat, por motivo A, B ou C, entende que é parte do patrimônio histórico brasileiro. Senhores e senhoras, você só vai poder usar aquilo daquela instalação que está lá. Você não pode alterar sem licença do Condefat, não pode mexer, não pode demolir. Alguns vão falar que vocês não podem nem mudar a cor da pintura da fachada. Não pode mudar a jardinagem. Isso, para grandes áreas industriais, você não vai achar. Mas, às vezes, para pequenos galpões, pequenas instalações industriais, você vai ver. Isso aqui a gente costuma falar muito quando eu estou falando de locação empresarial, locação comercial. Porque, às vezes, nós achamos uma área sensacional para instalar um supermercado, um restaurante, uma loja. Pô, eu vou instalar essa loja aqui. Ah, eu vou tirar aquela parede para aumentar minha vitrine. Simplesmente você não pode, porque está tombado. Então, também temos que ver isso na hora que eu vou comprar. Olha por que é importante. Esse aqui é de locação, mas vale para compra. Eu acho que o importante é o número, se vocês quiserem ler ou não, eu só deixei aqui como exemplo. As locadoras alugaram o imóvel. E simplesmente, depois descobriram que a unidade estava tombada. E quiseram rescindir o contrato. Puderam? Olha, não. Tiveram que pagar a multa. Se você não tem o cuidado antes, lembra aquela fase pré-contratual e fase contratual? É para evitar esse tipo de situação. Quando vocês forem mandar a conta para o cliente, ele vai falar assim, mas por que eu vou te pagar tanto só para fazer essa análise? Não é para fazer essa análise, é para impedir isso. Isso é uma coisa que, se vocês anotarem o número, vocês podem falar para ele. Falar assim, olha, para impedir esse tipo de coisa. Aqui, olha. Lembra que eu falei do pós-contrato assinado? Desculpem, mas o acórdão era muito grande e a ementa era gigante, o acórdão é mais ainda. Seu cliente comprou o terreno. Não consultou vocês, não me consultou, não consultou ninguém. Só foi na do corretor, foi na do diretor
comercial, foi na do diretor industrial, precisamos ampliar, ampliamos. Olha aqui, ó. Campinas, residencial, Parque Primavera 1 e 2. Contaminação química do solo e das águas subterrâneas. Responsabilidade, remediação. Agravo retido. Legitimidade passiva. O poluidor é obrigado a restaurar o ambiente degradado, independente de culpa, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938/81, Lei Ambiental. Tal disposição justifica a presença da proquímica nos autos, ainda que quando se tornou incontroverso que a contaminação era cuidada e desconhecida quando da transação do processo 845/90 na oitava vara civil, e que a resíduo não coberto pelo acordo. Dano ambiental. Os estudos técnicos certificados pela CETESB, estudos técnicos aqui nesse caso, é aqueles que a gente falou, checar água, solo, que eles poderiam ter feito antes de comprar, para saber se valia a pena seguir com a negociação ou não. Apresentados pela Arcades, empresa contratada com a anuência das partes para a realização da investigação e remediação do dano, são suficientes para a comprovação do dano ambiental. A existência e a comprovação do dano são suficientes para a condenação dos réus, cuja responsabilidade independe do seu dimensionamento, que pode ser relegado à fase de execução do processo. Cadê o 3 aqui? A responsabilidade. A lei federal define como poluição, artigo 3º. Eu vou pular porque aqui é coisa de lei, tá? A degradação da qualidade do meio ambiente resultante da atividade direta ou indiretamente que afetem desfavoravelmente a biota e poluidor, a pessoa física ou jurídica responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de poluição ambiental. E ambiente. A responsabilidade da Proquímica e seu sócio é evidente. São causadores diretos do dano ambiental, uma vez que exercem atividades industriais poluidoras no local por mais de 2 décadas, restando comprovado pelos estudos técnicos que os resíduos de contaminação do solo e das águas subterrâneas são provenientes de suas atividades. Lembram que eu falei no começo? Que a gente precisa delimitar de quem é a responsabilidade desse negócio? Se eu não uso chumbo no meu negócio industrial, no meu sistema de produção, eu não estou fora dessa. São provenientes de suas atividades. A COSIMA é igualmente responsável pela reparação ambiental. A COSIMA é igualmente responsável pela reparação ambiental. A obrigação de recompor o meio ambiente é considerada próprio terreno. Acompanha a coisa e é transmitida ao proprietário atual, ainda que não tenha sido ele o causador do dano. Tratamento médico. Igor, mas você me falou que se eu tivesse feito a remediação, eu estaria isento. Não, eu falei que vocês teriam defesa. E é uma boa defesa. E é uma defesa com direito de regresso ao antigo vendedor. E isso é importante. Mas aí eu sabia e sei aonde eu estou, usando uma linguagem muito popular, amarrando meu burro. Eu sei que aquela área está contaminada. Eu sei que vale a pena ou não. Pela ementa do acórdão, vocês vão ver que quem comprou não viu. E aqui você paga a conta e depois cobra do vendedor. Então, é bom nós, quando estivermos amarrando o nosso contrato, deixarmos claro isso, que se houver contaminação ou demanda na área, os vendedores continuam responsáveis. O último nosso aqui, lembra que eu falei de quando você comprou uma área? Você não, né? Nosso cliente comprou uma área que era da década de 70, que só tinha fazenda, porquinhos, bichinhos e pomares. Aqui eu só transcrevi uma parte da ementa, mas olha onde essa empresa se arrumou. Dano ambiental, reflexo. Alegação de queda da produtividade de culturas de abacate, laranja e milho, a partir de 1993, em razão da contaminação por gases fluoretados liberados na atmosfera por indústrias de cerâmica da região de Cordeirópolis. A ação movida contra 3 dessas indústrias, que são vizinhas à propriedade do autor, autos de infração emitidos pela CETESB contra as empresas requeridas no ano de 2001, quando se obrigaram, perante o Ministério Público, por força do ajustamento de conduta, a instalar equipamentos de controle de poluição atmosférica no prazo de 1 ano. Então,
Esse é o motivo da nossa preocupação. Não é porque você está numa área isolada, você não, nosso cliente está numa área isolada, que ele não vai ser responsável pelo dano. Aqui as 3 empresas foram condenadas a reparar o dano. Foi feito esse acórdão, salvo engano, tem 61 páginas, quase uma monografia. Aqui eles foram condenados a pagar, teve engenheiro agrônomo para fazendo análise da queda. Então não é porque o nosso cliente está numa área isolada que ele não vai nos consultar. Porque da mesma forma que eu tive consultas de cliente assim, talvez vocês tenham. Ah, doutor, se eu comprar uma área no meio da minha... E se eu instalar a fábrica no meio da minha fazenda? E se eu for para o interior, no meio de fazenda? Sinto muito, meu amigo. A sua responsabilidade pelos danos causados aos seus vizinhos continua. E aqui está um exemplo mais claro que eu consegui achar disso. E agora vamos tratar da nossa, já trazendo para o encerramento, da fase pós-contrato. Nosso cliente comprou a área. Não nos ouviu ou não nos consultou. Temos um problema. E um sério problema, né? Porque quando a gente fala em direito ambiental, os valores costumam ser grandes. Porque o estrago costuma ser grande. O que é que a gente recomenda para o nosso cliente? 1, se defender. Primeiro lugar, vamos nos defender. Segundo lugar, se a gente fez o contrato, vamos trazer o vendedor para a mesa junto com a gente de negociação, ou com o Ministério Público, ou com a CETESB, ou com a Associação dos Amigos, Associação de Compradores, porque essa responsabilidade dele aí passou a ser contratual, não é uma responsabilidade legal. E vamos dividir. Eu não tenho esse contrato. Eu vou me defender e vou acioná-los numa ação de regresso. O mais importante dessa fase pós-contratual é, em primeiro lugar, acalmar o nosso cliente e dizer, nós fizemos o certo. Sabíamos que a área era contaminada. Estamos fazendo a remediação. O custo já está sendo cobrado dos vendedores. Se conseguimos fazer conforme a gente falou da fase pré-contratual, fase contratual e agora. Já chegou o problema no nosso escritório. O problema está feito, a gente não teve tempo de fazer isso. Vamos pedir, nós próprios, antes que o problema esteja instalado, de vez numa lide judicial, vamos recomendar ao nosso cliente que nós mesmos façamos essa sondagem ambiental. Vamos ter um laudo nosso, guardado conosco, que nos traga exatamente a verdadeira identidade do problema. Porque, por vezes, e para a vizinhança, é a nossa empresa que causa o problema e não é. É uma empresa menor do nosso lado. Às vezes, eles só veem a pujança da nossa cliente, mas quem contamina é a pequenininha do lado. E como pode contaminar? Lançando na água de chuva, resíduos, não tendo filtros. Então vamos ver qual é o nosso problema. E na defesa, vamos ressaltar isso. Eu não vou entrar muito no aspecto de defesa processual, porque não é o nosso cerne hoje aqui. O nosso cerne é essa visão. E para falar da visão, eu preciso fechar com isso, das defesas. A primeira linha é essa. A segunda linha que eu preciso falar, senão eu não me sentiria à vontade de ir embora, para ir embora, é: não vamos deixar os nossos clientes ser desesperados. Se o Ministério Público quiser assinar um TAC, vamos analisar primeiro se aquele TAC é bom para nós. Se a nossa responsabilidade realmente é aquela que querem nos imputar no TAC. Assinar termos de acordo, termos de ajustamento de conduta é uma coisa muito boa porque resolve um problema. Mas às vezes não é tão boa, porque ela pode prejudicar a minha imagem perante aquela sociedade. Ah, o TAC é sigiloso. Não. TAC acaba vazando, como todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. E se às vezes eles quiserem me imputar uma responsabilidade que não é minha, eu não posso aceitar aquilo naquele TAC. Fala, senhor Ministério Público, o senhor está errado. Isso aqui não sou eu que fiz, eu não vou aceitar. Mas aqui temos que ser técnicos.
Se o nosso cliente não aceitar o nosso conselho, a gente tem duas opções. Eu prefiro a primeira que eu vou dar. Eu vou embora. Se o meu cliente não confia naquilo que eu falo, eu não sei se eu quero como cliente. A segunda opção é pedir uma nova reunião com o cliente e os responsáveis pelo estudo ambiental, nossos estudos, e redefinir estratégias. Qual é a estratégia redefinida? Ou ele aceita a nossa colocação, ou então a gente tem a opção. Seguimos, baixamos a nossa cabeça, perdemos a nossa independência e fazemos o que ele pede, o que acaba acontecendo algumas vezes porque precisamos pagar a conta no final do mês, ou falamos obrigado, valeu e vamos com Deus. Eu espero ter conseguido dar uma visão clara da fase pré-contratual, uma visão da fase contratual e uma visão da fase pós-contratual. Vocês repararam que eu falei algumas coisas que não é do nosso meio jurídico, mas para aqueles que querem trabalhar na área de direito ambiental, sinto muito, só livro de direito não resolve. Tem que ler livro de biologia, sim. Tem que entender um pouco de água, sim. Entender um pouco de fauna, sim. Porque quando a gente está numa rodada de negociação, os outros integrantes, que eu não vou usar o anglicanismo que alguns usam de players, tratam de temas que não são jurídicos. E no final, é o não jurídico que acaba prevalecendo. Eles é que nos dão todo o amparo. Então, se a gente não souber o que é uma biota, um termo específico de fora, que agora eu não vou lembrar, nós estamos perdidos e estamos vendidos na negociação. Então, se vocês querem seguir carreira na área ambiental, aprendam outras coisas além do direito. Esse é um conselho que eu deixo a todos. Muito obrigado.